Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Amém. Que alegria estar com vocês. Antes de nós abrirmos no texto bíblico, eu gostaria de brevemente me apresentar para os irmãos. Eu sou o pastor Luiz Afonso, atualmente sou pastor da 5ª Igreja Presbiteriana na cidade de Paracatu, em Minas Gerais. Paracatu está a 100 quilômetros de Cristalina. Cristalina é a última cidade aqui do estado de Goiás, já fazendo divisa com Paracatu, no estado de Minas Gerais. Estamos ali desde o ano de 2017 na cidade. E pela graça de Deus, nós temos a alegria de servir ao Senhor Jesus no ministério pastoral. Hoje me acompanha a minha família, que em Goiânia, primeiramente, minha esposa, Amanda, dá só um tchauzinho, hein, irmão? Amanda e o Josué. Josué está na barriga, está no forninho. Hoje cedo nós estivemos na igreja presbiteriana Betel, e quando eu falei que o Josué estava no forninho, uma pessoa no final do culto me perguntou se ele já tinha nascido e estava em Goiânia, porque Goiânia está muito quente. E eu falei, não, é outro forninho, não é o forninho. O forno de Goiânia, Paracatu também está um forno, mas é outro forninho. Daqui uns dias, com a graça de Deus, Josué estará conosco. Nos acompanha também os pais da Amanda, meu sogro Wagner, minha sogra Keila e a minha cunhada Karen estão conosco aqui nessa noite. Nós nos alegramos muito em poder cultuar ao Senhor junto dos irmãos. Com a graça de Deus, no final do culto nós vamos poder bater um papo muito bom e vai ser uma maravilha nós conversarmos um pouco mais, falar um pouco mais da minha vida, da minha família, para os irmãos também, ao término do culto. Neste momento, nós vamos passar a palavra do Senhor. E eu convido você para que abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Salmo de número 130. Salmo 130 é o salmo no qual nós vamos, nessa noite, meditar. Salmo 130. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, nós faremos a leitura desse salmo. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Salmo de número 130. Diz assim a palavra do Senhor: das profundezas clamo a ti, Senhor. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Amém. Feche os seus olhos, faça a sua oração nesse instante. Você e o Senhor, peça ao Senhor para falar ao seu coração através da sua santa palavra. Depois de alguns instantes, eu romperei o silêncio orando. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e nessa noite temos o privilégio de meditarmos naquilo que o Evangelho nos ensina. Nos abençoe, ó Santo Deus, e nos ajude, Pai, para que ao aprendermos mais a respeito da Tua Palavra, possamos servir a Ti, ó Deus, de modo mais firme, de modo mais dedicado, de modo mais comprometido, que com a Tua graça, Pai, nós possamos, ao ouvir a Tua Palavra, nela nos firmarmos, ó Deus, que os nossos caminhos sejam dirigidos pela Bíblia, que a palavra do Senhor seja de fato, ó Deus, e não apenas, ó Pai, conforme falamos, mas seja de fato regra de fé e prática sobre as nossas vidas. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor, lá em 1 João, capítulo de número 1, versículo 9, João nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João não está dizendo para nós
que confessar os nossos pecados é algo que nós fazemos poucas vezes na semana. João não está dizendo para nós que confessar os nossos pecados é algo opcional, é um negócio que a gente faz de vez em quando a gente quer, quando a consciência está pesada. João não está dizendo isso. João está nos mostrando que a todo momento nós podemos nos achegar diante do trono da graça de Deus, na certeza de que se nós confessarmos os nossos pecados, se houver verdadeiro arrependimento, o Senhor Jesus é poderoso para nos trazer perdão. Muitas pessoas acreditam que confessar os nossos pecados a Deus é um negócio que a gente só faz no domingo à noite, como a gente fez agora há pouco. Né? No culto tem um momento de confissão de pecados, então no domingo eu confesso pecados. Alguns chegam a dizer de uma maneira até cômica, para não dizer trágica, que vão acumulando pecado a semana inteira, porque aí no domingo já confessa tudo de uma vez. Não é esse o projeto de Deus para nós. Não é esta a vontade de Deus para nós. Na verdade, eu não sei se você sabia, mas quando nós confessamos os nossos pecados, nós experimentamos bênçãos da parte de Deus. Não há limite. Pastor, eu já confessei meus pecados hoje 3 vezes. Hora de confessar talvez a 4ª, talvez a 5ª, talvez a 6ª vez. Não há limite para as bênçãos que nós experimentamos quando nos arrependemos verdadeiramente e confessamos a Deus os nossos pecados. Por que nós estamos falando a respeito disso? Porque o Salmo 130 é um salmo que trata a respeito de confissão de pecados e de bênçãos que o salmista experimenta quando ele confessa os pecados a Deus. Hoje, daqui a pouco, nós participaremos da ceia do Senhor, e normalmente quando nós estamos nos preparando para a ceia, nós oramos, confessando ao Senhor as nossas fraquezas, confessando ao Senhor o quão dependentes nós somos dEle, dizendo: Senhor, me perdoe, tenho pecado nesta e nesta área, e me comprometo a daqui para frente melhorar, me comprometo a daqui para frente servir-te de modo mais fiel. Muitas vezes nós fazemos estas alianças no dia da ceia do Senhor. Mas eu gostaria que você entendesse nessa noite, queridos irmãos, que independente do dia, independente da hora, independente do local, quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, nós experimentamos bênçãos, nós experimentamos transformações da parte de Deus, que são muito importantes para nós. E nesse salmo nós veremos 4 transformações que nós experimentamos da parte de Deus quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor. A primeira transformação que nós experimentamos quando confessamos os nossos pecados ao Senhor é uma transformação no nosso olhar. Nós paramos de olhar para nós mesmos e começamos a olhar para o Senhor. Olhe como o salmo começa, mantenha sua Bíblia aberta comigo. O salmo começa com o salmista dizendo assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Em outro salmo, o salmo de número 69, o salmista começa dizendo: Senhor, me salve, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não me dá pé. Estou nas profundezas e a corrente me submerge. Ou seja, o salmista estava em uma situação na qual ele dependia do socorro de Deus. E aqui no Salmo de número 130, o salmista começa dizendo: Senhor, das profundezas eu clamo a ti. Quando nós, meus amados irmãos, chegamos ao fundo do poço, não adianta olhar para os lados, nós não encontraremos esperança olhando aos lados. Não adianta olhar para baixo, até porque no fundo do poço, olhar para baixo não resolve nada. Quando nós chegamos no fundo do poço, não adianta nós olharmos para dentro de nós mesmos com autopiedade, com um pensamento positivo. Vou pensar positivo que tudo vai dar certo. Não. Quando nós estamos no fundo do poço, a única saída é olhar para cima. E o salmista faz isso. Esse salmo é um salmo pequeno, com 8 versículos apenas. Mas eu não sei se você prestou atenção enquanto lia o salmo, mas a palavra que mais aparece no salmo é Senhor. Por 8 vezes nesse salmo, o salmista diz: Senhor, Senhor, Senhor. No momento da dor, o olhar do salmista sai de si mesmo, sai de qualquer esperança que ele possa encontrar em si, ou ao seu lado, ou embaixo, e ele olha para o Senhor, porque ele entende, queridos irmãos, que no fundo do poço, só importa a nós olharmos para o Senhor.
Talvez você esteja nessa noite aqui e por causa do pecado, talvez você se sinta no fundo do poço. Talvez esteja preso nos vícios. Talvez as consequências do pecado te trouxeram até aqui nessa noite carregado. Talvez você esteja aqui nessa noite, mas você esteja no abismo do desespero, no abismo da dor, no abismo do medo, como consequência do pecado. Mas a boa notícia para todos nós, meus amados irmãos, é que quando nós confessamos os nossos pecados, o nosso olhar é transportado de nós mesmos para o Senhor. Não há esperança em mim e em você. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, o nosso olhar se volta para o lugar certo. Nós não confessamos os nossos pecados para as paredes. Nós não confessamos os nossos pecados para nós mesmos. Nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, aquele que é poderoso para nos salvar e nos transformar. Essa, queridos irmãos, é a primeira grande bênção que nós experimentamos, a primeira grande transformação. O nosso olhar muda, e ele deixa de ficar focado em nós mesmos e passa a olhar o Senhor. Mas, queridos irmãos, o texto bíblico nos diz ainda que o salmista clama ao Senhor, ele diz: Senhor, escuta a minha voz. Ele diz isso no versículo de número 2, estejam alertas os teus ouvidos. Amados irmãos, o pecado tende a nos puxar cada vez mais para as profundezas. A palavra do Senhor vai nos dizer que no Salmo 42, um abismo chama outro abismo, ao fragor de suas catadupas. O que são catadupas, pastor? Se você já viu uma cachoeira, você sabe que a cachoeira tem várias quedas d'água. O salmista está nos dizendo que o pecado nos derruba e continua nos derrubando, queda após queda. O pecado nos promete vitória, promete nos reerguer, mas tudo que ele faz é nos derrubar. Mas das profundezas o salmista nos lembra, queridos irmãos, que clamar a Deus, clamar pelo perdão de Deus, é aquilo que traz esperança à alma. Então, em primeiro lugar, meus amados irmãos, quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, transforma-se a nossa visão. Nós paramos de olhar para nós mesmos e começamos a olhar para Deus. Porque no Senhor há salvação, no Senhor há esperança para mim e para você, querido irmão. Mas o texto bíblico nos diz também, queridos, que há mais transformações a serem experimentadas quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor. Em segundo lugar, transforma-se também o nosso estado. Nós estávamos em um estado de condenação antes de confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Mas agora que nós confessamos, nós saímos da condenação para um estado de perdão. Queridos, como é bom saber que nós estamos ao lado do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E a resposta está implícita no texto, porque Paulo vai nos mostrando que não há nada no céu, na terra ou debaixo da terra que vença ao Senhor. Então, se o Senhor está conosco, ninguém há que prevaleça contra nós. Mas se o Senhor estiver contra nós, quem poderá nos defender? E talvez você se pergunte em quais circunstâncias o Senhor está contra nós. E eu digo a vocês, o Senhor está contra nós quando nós não confessamos os nossos pecados. O rei Davi, no Salmo 32, vai dizer que enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram por causa dos meus constantes gemidos todos os dias. O pecado trouxe a Davi cansaço físico, cansaço emocional, espiritual, mas então ele diz: confessei ao Senhor o meu pecado, a minha iniquidade eu não mais ocultei de Deus, e o Senhor me perdoou. E o salmista Davi termina o salmo dando testemunho, dizendo que feliz é o homem que confessa a Deus os seus pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados, queridos, nós saímos de um estado de condenação para um estado de perdão. Olha que interessante, o salmista, no versículo 3, diz: Senhor, se o Senhor observar as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? É como se o salmista estivesse dizendo: meu Deus, se o Senhor estivesse anotando no seu caderninho todas as minhas falhas, todos os meus pecados, como eu me apresentaria diante do Senhor? Se não houvesse da parte do Senhor perdão, graça e misericórdia, como eu me apresentaria diante do Senhor? Como eu me achegaria diante de Ti, diante da Tua santa presença? Amados irmãos, mas o próprio salmista dá uma solução a este dilema.
ele diz: contigo, porém, versículo de número 4, contigo, porém, está o perdão para que te temam. E aqui eu gostaria de dividir esse versículo em duas partes. A primeira parte nos lembra algo muito importante. Deus é a fonte do perdão. Contigo está o perdão, é o que o salmista diz. O perdão, meus amados irmãos, vem de Deus. O escape da condenação vem de Deus, é o que a palavra do Senhor nos diz. Perdoar é fruto da graça de Deus, não é mérito de uma mente emocionalmente saudável. Hoje em dia está na moda uma expressão que eu acho perigosa. Perigosa, nós precisamos usá-la com muito cuidado, que é a palavra empoderamento. Perdão não é fruto de uma mente empoderada. Eu me perdoei, eu estou em paz comigo. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Perdão é fruto da graça de Deus. Perdão se achega a nós por meio de Jesus Cristo, nosso mediador, o mediador entre Deus e os homens. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, lá no capítulo 1, ele diz que em Jesus Cristo nós temos a salvação, a redenção dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados por meio do seu sangue. Paulo vai dizer que Deus é rico em graça, Deus é rico em misericórdia, e Deus derramou sobre nós, sobre a sua igreja, de forma abundante, essa graça e essa misericórdia. Queridos, outras versões, umas versões mais antigas, vão dizer o seguinte: vão substituir a palavra perdão por uma palavra um pouco mais difícil, chamada propiciação. Ao invés de dizer contigo está o perdão, essas versões vão dizer contigo está a propiciação. Quando nós vamos para o dicionário vai nos dizer que propiciação significa promover a solução, significa pacificar um conflito, prover sobre a necessidade de alguém. E foi justamente isso que Deus fez sobre mim e sobre você. Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos diz, é a propiciação, é a solução para o problema do pecado. Quando a palavra do Senhor nos diz que de Deus vem o perdão, a palavra do Senhor está nos dizendo que Deus, por meio de Jesus Cristo, providenciou tudo aquilo que é necessário para que eu e você pudéssemos viver em paz. Amados irmãos, viver em paz é mais do que ter dinheiro no bolso. Isso é bom. Viver em paz é mais do que ter muitos amigos. Viver em paz é mais do que ter um currículo com muitas e muitas formações ou ter experiência em alguma área profissional. Viver em paz é mais do que ver a família bem. Todas essas coisas são boas. Mas viver em paz, queridos, acima de tudo, é experimentar o perdão de Deus que nos é oferecido em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não conheço ninguém que viva tão em paz quanto aquele que recebeu o perdão de Deus que está em Cristo. E o salmista nos diz: contigo está o perdão. O perdão vem de Deus, queridos. E se você precisa de perdão nessa noite, clame ao Senhor em verdadeiro arrependimento, dizendo: Senhor, me perdoe, pois até aqui eu tenho andado de maneira torta, até aqui a minha vida tem sido desgovernada, a minha vida tem sido uma bagunça, nessa e nessa área, mas nessa noite eu clamo pelo perdão do Senhor. Mas eu gostaria que você se atentasse à outra metade deste versículo também. Porque o salmista nos diz que contigo está o perdão para que te temam. O perdão de Deus tem um objetivo. Deus não nos perdoa para que a gente possa voltar a pecar com paz na consciência. Não é esse o propósito de Deus. O perdão de Deus não é um cheque em branco para nós fazermos com ele o que bem entendermos. Ser perdoado por Deus tem o objetivo de eu e você caminharmos daqui para frente no temor do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu não sei você, mas eu preciso da parte de Deus de muita sabedoria. Muita sabedoria. A minha vida, e eu tenho certeza que a sua também, é cercada diariamente por decisões, por conflitos que vão requerer de nós muita sabedoria.
E a palavra de Deus nos diz que quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, quando nós buscamos caminhar no temor do Senhor, nós começamos a trilhar o caminho da sabedoria. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: se você quer tomar decisões sábias essa semana, você precisa do perdão de Deus, você precisa do temor de Deus na sua vida. Distante do temor de Deus, decisões sábias podem ser mais escassas essa semana. E acredite, decisões sábias são sempre importantes para mim e para você. Decisões que às vezes parecem pequenas, mas que podem ter consequências grandiosas. Nós precisamos de Deus. E confessar os nossos pecados ao Senhor nos ajuda a trilhar o caminho do temor de Deus. E o caminho do temor é o caminho da sabedoria. Quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, nós experimentamos uma transformação no nosso estado. Nós saímos de um estado de condenação, estávamos contra Deus, e agora nós estamos em um estado de perdão. Confessar os nossos pecados ao Senhor nos afasta da condenação e nos faz trilhar o caminho do perdão. Mas, queridos irmãos, em terceiro lugar, eu chamo a sua atenção para outra transformação que nós experimentamos quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor. Quando confessamos os nossos pecados ao Senhor Jesus, transforma-se também o nosso caminho. Antes de confessarmos os nossos pecados, nós estávamos no caminho da destruição. De forma consciente ou inconsciente. Talvez você sabia que aquele caminho que estava trilhando iria te levar para a morte. Era um caminho de morte. Mas, uma vez que nós clamamos pelo perdão de Deus e o recebemos, nós começamos a trilhar o caminho da restauração. Então, quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, transforma-se o nosso caminho. Do caminho da destruição, nós migramos para o caminho da restauração. Quando, queridos irmãos, o Senhor nos perdoa, nós temos paz com Deus. E olha que interessante, olha que belo o que acontece no versículo de número 5. Ele diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Uma vez que o salmista entende que com Deus está o perdão, que o perdão gera temor no coração daquele que clama pela misericórdia de Deus, o salmista agora diz: aguardo o Senhor. Eu espero na sua palavra. O que me chama a atenção nesse texto é que o salmista não está dizendo, espero as bênçãos de Deus, ou espero em Deus alguma coisa. Ele diz, espero o Senhor. Uma vez perdoado, uma vez ciente de que em Deus há restauração, o salmista entende que receber o perdão de Deus é receber mais do que bênçãos, é receber o próprio Deus. Queridos irmãos, quando nós recebemos o perdão de Deus, nós recebemos também uma pessoa. É impossível receber o perdão de Deus de forma verdadeira sem olharmos para o Senhor Jesus, sem a partir de agora caminharmos lado a lado com Jesus. Nós, agora há pouco, conversando na porta, citamos uma canção, Divino Companheiro do Caminho. Quando nós clamamos pelo perdão de Deus e começamos agora a trilhar o caminho da restauração, Jesus Cristo é o nosso divino companheiro no caminho. O salmista diz, aguardo o Senhor. Mais do que bênçãos materiais, mais do que bênçãos de qualquer sorte que nós pudéssemos imaginar, o salmista está olhando para o Senhor e ele diz, meu Deus, eu preciso do Senhor. O salmista olha para trás e vê o seu estado de condenação. O salmista olha para trás e vê que caminhava um caminho rumo à destruição. E ao olhar para trás, ao olhar para dentro de si mesmo e ver as misérias da sua alma, ele diz, eu preciso do Senhor. E agora no versículo 5 ele diz, eu aguardo o Senhor. Amados, perdão é encontro. Perdão é encontro. Eu não sei se você está de mal com alguém nessa noite, eu não sei se há algum conflito não resolvido entre você e outra pessoa, mas perdão significa encontro. Perdão significa que aqueles que estavam afastados agora vão se aproximar, vão acertar as contas. Quando nós clamamos a Deus, confessando os nossos pecados, há encontro. Mais do que bênçãos de Deus, há encontro com o verdadeiro Deus.
Queridos irmãos, confessar os nossos pecados ao Senhor é uma bênção, porque quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, nós nos encontramos, nós somos encontrados pela misericórdia de Deus. Ninguém sai de um encontro com Deus da mesma maneira como entrou. Nós vemos isso no ministério de Jesus. Muitas pessoas se encontraram com Jesus, nenhuma delas saiu deste encontro da mesma maneira como entrou. Algumas o rejeitaram, algumas o chamaram de louco, algumas pessoas disseram que ele falava em nome do maioral dos demônios. Mas em meio a toda essa turbulência e agitação, havia também pessoas que se encontraram com Jesus, e mais do que curas físicas, experimentaram a graça salvadora de Deus e o perdão dos seus pecados. Ninguém que experimenta o perdão de Deus em Cristo Jesus vive trilhando o caminho da destruição. Amados irmãos, nós temos muitas falhas, temos muito que melhorar, e se você é verdadeiramente crente em Cristo Jesus, você sabe disso. Mas o caminho que nós caminhamos é o caminho da restauração, o caminho no qual nós aguardamos o glorioso dia no qual nos encontraremos com o Senhor. E o salmista aguarda o Senhor. Ele diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu aguardo em sua palavra. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Muitas pessoas têm um comportamento extremamente equivocado quando se trata de esperar pelo Senhor. Por que eu digo isso? Porque é muito comum, amados irmãos, em nossas igrejas, que algumas pessoas disciplinadas, depois de pouco tempo, voltem a exercer cargos de liderança, voltem a fazer exatamente o que faziam, sem passarem por um processo de restauração. Quando nós acompanhamos o mundo dos esportes, qualquer atleta lesionado, qualquer atleta que teve uma lesão séria, não volta no dia seguinte a treinar com a mesma intensidade que treinava antes da lesão. É necessário todo um trabalho para que esse atleta volte a ter o mesmo nível. Nós assistimos agora há pouco às Olimpíadas e nós vimos esportes de alto rendimento, atletas que chegaram ao auge daquilo que eles conseguiam, tudo isso com muito treinamento. Mas me chamou a atenção, em específico, uma atleta brasileira, que agora me fugiu o nome, que competiu na modalidade de salto em altura. E essa atleta sofreu uma lesão. Quando ela ia correr para poder fazer o seu salto, ela já estava lesionada, mas tentou competir. Enquanto ela corria para tentar dar o seu salto, ela rapidamente interrompeu a corrida, levantou a mão e fez um sinal dizendo: não dá, não tenho condições. Ela chorou muito, ficou triste com aquele momento, porque era uma oportunidade valiosíssima, mas ela não pôde completar aquela prova. Outras atletas completaram a prova, houve, obviamente, vencedores, medalha de ouro, prata e bronze, mas aquela atleta que havia se lesionado não conseguiu competir com aqueles que estavam bem. Amados irmãos, como eu disse agora há pouco, muitas pessoas têm uma visão equivocada a respeito da restauração. Elas acreditam que o simples fato de pedir perdão a Deus significa que elas estão aptas a fazer tudo o que faziam antes do pecado. Mas, queridos, o salmista diz: espero pelo Senhor, espero em sua palavra. Esperar na palavra de Deus é entender que quando nós caímos, nós precisamos do perfeito remédio concedido por Deus, que é o Evangelho, para que nós possamos dar todos os passos necessários para voltarmos a caminhar como caminhávamos antigamente. Nenhum atleta lesionado volta a correr no dia seguinte. Amados irmãos, quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, é necessário que nós sejamos cautelosos com o tempo, e é necessário que nós sejamos dedicados à palavra do Senhor. Muitas são as pessoas que pecam, e depois de um tempo dizem que estão bem, mas pecam novamente, e vivem pecando e pecando e pecando. E talvez de uma maneira muito triste, haja alguém aqui nessa noite nessa condição. Talvez em sua caminhada com Deus você esteja experimentando as mesmas misérias espirituais há anos. Peca, se arrepende, acha que está tudo bem, peca novamente, se arrepende e sempre na mesma área. Talvez o que falte a você é esperar na palavra do Senhor.
Nenhum de nós, queridos irmãos, ao experimentarmos o perdão de Deus, temos o direito de nos ausentarmos da palavra de Deus e tentarmos viver da nossa própria maneira. Pelo contrário, quando nós experimentamos o perdão de Deus, o nosso olhar precisa se voltar para o Evangelho. Aqui está tudo o que nós precisamos para nós nos fortalecermos e sermos mais cuidadosos daqui para frente. Pastor, eu caí em pecados seríssimos. A palavra do Senhor nos dá direção e força para que nós possamos caminhar daqui para frente de maneira mais cautelosa. Mas sem a palavra do Senhor, dificilmente você permanecerá de pé. Muito dificilmente você permanecerá de pé. O salmista nos lembra que aqueles que aguardam pelo Senhor, aguardam na palavra de Deus. Se nós não estamos aguardando da palavra do Senhor, nós precisamos rever os nossos conceitos. Amados irmãos, para expressar a intensidade dessa espera, o salmista diz: a minha alma aguarda pelo Senhor como os guardas aguardam pelo romper, aguardam pela chegada da manhã, Queridos, nos tempos de Israel, a nação não tinha todo esse sistema de iluminação que nós temos. Então os guardas que vigiavam a entrada das cidades, à noite vigiavam com tochas. A visibilidade deles era bem menor do que a que nós temos aqui. Os riscos que a noite trazia eram muito grandes. Então era natural que trabalhar naquelas circunstâncias fosse algo muito tenso, porque os guardas tinham a responsabilidade de proteger a entrada da cidade. Se alguém entrasse de forma indevida, era culpa deles. Era uma profissão tensa, porque era pouca luminosidade e muita responsabilidade. Mas quando o sol vinha surgindo, o dia vinha raiando, aqueles guardas podiam descansar, porque agora a visão deles seria uma visão mais plena. O salmista está dizendo: eu aguardo ansiosamente pelo Senhor, mais do que aqueles guardas aguardam pela chegada da manhã. Amados irmãos, quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, nós recebemos uma transformação, nós experimentamos uma transformação no nosso caminhar. Caminhávamos rumo à destruição, mas agora caminhamos rumo à restauração. E queridos, em último lugar, nessa noite, quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, nós experimentamos também uma transformação nas nossas perspectivas. Antes de confessarmos os nossos pecados ao Senhor, o pecado nos iludiu, nos prometendo muito e nos entregando pouco. E quando nós nos dirigimos a Deus para confessar os nossos pecados ao Senhor, talvez muitos aqui o façam olhando para o desespero. Mas quando o Senhor nos alcança em graça e misericórdia, nós somos transportados do desespero para a esperança. Amados, muitas circunstâncias acontecem conosco ao longo da nossa vida, que fazem com que nós enxerguemos o futuro, às vezes com desesperança. Problemas financeiros, parentes que nós perdemos, entes queridos, adversidades que surgem, a má notícia que chegou de maneira repentina, tudo isso faz com que muitas vezes nós olhemos para o futuro de um modo incerto e ansioso. Tudo isso faz com que as nossas perspectivas nem sempre sejam boas. Mas, queridos, quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, nós, com os olhos da fé, conseguimos contemplar um futuro de esperança. Nós podemos olhar, queridos, nós conseguimos olhar para o mundo ao nosso redor, e ainda que as coisas lá fora estejam turbulentas, ainda que o mar lá fora esteja agitado, quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, nós olhamos para o futuro com esperança. Aqueles que experimentam o perdão de Deus não olham a vida da mesma maneira. Aqueles que experimentam o perdão de Deus não enxergam o futuro da mesma maneira. O salmista nos diz, nos versículos 7 e 8, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Queridos, a experiência do salmista de perdão faz com que ele termine esse salmo de maneira alegre. Repare como o salmo começa nas profundezas. Mas ao final do salmo, o salmista já está dizendo a todo o povo de Israel: povo de Deus, esperem no Senhor. Povo de Deus,
o que eu experimentei da parte de Deus, me leva a chegar até vocês e dizer: esperem no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, no Senhor há copiosa redenção, há grande salvação no Senhor. É isso que o salmista diz. A palavra misericórdia, ela é originada da junção de duas palavras, miséria e cardia. E a ideia da palavra é colocar o coração sobre a miséria de alguém. A ideia original da palavra misericórdia estava inserida na ideia no contexto de ajudar os pobres, não é? Ser misericordioso com os pobres, com aqueles que têm necessidades. A palavra do Senhor nos diz, meus amados irmãos, que o Senhor é rico em misericórdia. O que isso significa? Que ninguém tem a capacidade de colocar o coração sobre a minha miséria e sobre a sua, como o Senhor Jesus o tem. Ele faz de maneira graciosa. Só Cristo, queridos, perdoa aquilo que os homens não perdoam. Só Cristo traz restauração e salvação àquilo que aos olhos dos homens só há condenação. Amados, eu durante muito tempo congreguei em uma igreja na cidade de Três Marias, que é a cidade onde os meus pais moram, lá em Minas Gerais, uma cidade muito conhecida por causa da barragem da hidrelétrica da CEMIG, que é a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais. E nós tínhamos um irmão na igreja, que era um diácono, e esse diácono se chama Leonardo. Leonardo tem uma história interessante, porque antes de se converter, ele tinha um dos piores apelidos que você pode imaginar na vida. O apelido de Leonardo era Léo Capeta. Por aí você já imagina o tipo de vida que Léo levava. A vida de Leonardo era uma vida regada por vícios, era uma vida regada por problemas conjugais, era um filho insubmisso. A última coisa que se imaginava a respeito de Léo era Léo ir para a igreja. Aos olhos das pessoas lá fora seria impossível. Era mais fácil ele morrer por arrumar briga com alguém, morrer de tanto beber, morrer arrumando brigas, morrer com problemas familiares. Era mais fácil, segundo o povo, alguém o matar. Mas, na verdade, ao invés de matarem Léo foi encontrado pela vida. O Senhor Jesus o alcançou. O Senhor Jesus derramou o seu coração sobre a miséria de Leonardo. E pela graça de Deus, ele foi alcançado, com o tempo se batizou, com o tempo se tornou diácono e serve ao Senhor Jesus. Porque o Senhor é poderoso, queridos amados irmãos. Ninguém, queridos, é tão poderoso para colocar o coração sobre a miséria da minha alma, sobre a miséria da sua alma, como o Senhor Deus. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite com a mente pesada, acreditando que ninguém pode perdoar as coisas que você fez. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite com peso no coração, acreditando que seu pecado está além da capacidade de Deus. Mas eu gostaria que você entendesse nessa noite que assim como o salmista começa nas profundezas e termina chamando a nação ao louvor a Deus, você nessa noite também pode ser alcançado pelo Senhor. Porque para Deus, meus amados irmãos, as profundezas e as superfícies têm a mesma altura quando se trata de Deus derramar o seu coração sobre a nossa miséria. Para Deus salvar, queridos, não importa onde eu e você estejamos, não importa quão profundo seja o abismo em que você se encontra, Deus é poderoso para salvá-lo, Deus é poderoso para tirá-lo desse abismo. Amados, o salmista diz que Ele é quem redime Israel. O salmo começa com a busca de um homem clamando a Deus em meio ao seu desespero e termina com o testemunho de um homem alegre, porque entende o que experimentou da parte de Deus. Amados irmãos, o Senhor é poderoso para perdoar não apenas um pecado ou outro, mas como o próprio salmista encerra o salmo dizendo, todas as nossas iniquidades. Queridos, caminhando para o final do nosso sermão, eu gostaria de concluir relembrando aquilo que nós aprendemos nessa noite. O salmo começa nas profundezas da angústia e termina nas alturas da esperança, pela graça de Deus. Tudo isso porque o salmista se dirigiu a Deus confessando os seus pecados. E ao confessar os seus pecados, ele teve a sua visão transformada. Ele para de olhar para si mesmo e olhar
ao seu redor procurando esperança, e ele encontra esperança no Senhor. Ele teve o seu estado transformado. Ele estava no estado de condenação, oposição a Deus, mas uma vez que ele confessa o seu pecado ao Senhor, ele agora se encontra em um estado de perdão, de paz com Deus. Ele teve o seu caminho transformado, ele caminhava rumo à destruição, porque é isso que o pecado faz comigo e com você, mas agora pela graça de Deus ele caminha rumo à restauração. E por último, o salmista tem as suas perspectivas transformadas. Ele começa o salmo desesperado, clamando pelo Senhor, mas termina o salmo alegre, em júbilo, porque experimentou o perdão de Deus. E está dizendo a mim e a você nessa noite, que no Senhor há copiosa salvação. No Senhor Jesus há perdão. Em Cristo há reconciliação. E esta, meu querido, minha querida, é a melhor oportunidade que você tem para encontrar-se com o Senhor Jesus. Não porque o pastor Luiz que prega, se fosse o pastor Marcos, pastor Christopher ou qualquer outro pastor. Nessa noite você tem a oportunidade de ouvir a voz do Senhor através da palavra dele, que te chama a arrepender-se dos seus pecados, que te chama a confessar os seus pecados a ele. E eu gostaria de terminar com algumas orientações práticas rápidas para nós. Em primeiro lugar, confesse os seus pecados ao Senhor. E não confesse apenas hoje, confesse constantemente, crie o hábito. Certa vez, conversando com uma pessoa, essa pessoa me orientou, eu era muito novo, e essa pessoa me orientou a como fazer a minha devocional em casa. E eu falei para ela na época, olha, eu leio a Bíblia e depois eu oro. E essa pessoa me perguntou, como é que você ora? Eu falei, eu faço todos os meus pedidos a Deus. E a pessoa me disse assim, uma pessoa muito amiga, falou, você não tem vergonha, não? Falei, vergonha de quê? Você se dirige a Deus só para pedir? E eu falei, gente, é verdade. Falou, deixa eu te dar uma orientação. E ela me deu uma orientação. Comece adorando a Deus, se lembrando de quem Deus é. Depois confesse os seus pecados a Deus. Todas as vezes que você for fazer a sua devocional, confesse os seus pecados ao Senhor. E dê nome aos seus pecados. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz muitas vezes algo que hoje eu vejo que é errado. Dizendo, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Gente, é tanto pecado que nem eu lembro o nome. A vontade de Deus é que nós lembremos. A vontade de Deus é que eu e você possamos dar nome ao pecado. Sabe por quê? Aquilo que nós damos nome, nós pensamos, nós raciocinamos. É diferente eu dizer, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. E dizer, Senhor, me perdoe. Eu discuti com a minha esposa hoje. E eu fui muito mal educado. Eu errei, Senhor. Em qual desses dois raciocínios eu fui na ferida e toquei? No segundo. Então dê nome ao pecado. Quando for orar, diga, Senhor, me perdoe por causa disso. Senhor, eu fiz isso. Dê nome ao pecado. Uma segunda lição que nós tiramos aqui. Não menospreze quando alguém vier confessar os pecados a você. A gente, na vida do corpo de Cristo, há pessoas que repetidas vezes cairão nos mesmos pecados. E vão se chegar para nós dizendo, meu irmão, eu confessei a Deus os meus pecados e dessa vez eu quero realmente viver algo novo. Meu irmão, passa alguns dias, eu confessei novamente ao Senhor os meus pecados. E a nossa tendência ao ver tudo isso é a gente ir se cansando, dizer, essa pessoa não quer mudança nenhuma. Não menospreze. Deus pode operar com graça em algum desses momentos. Não menospreze quando as pessoas se dirigirem a você dizendo que confessaram os pecados a Deus. Terceira lição que nós tiramos. Alimente-se da palavra de Deus. Se você está em um processo de restauração, se alimente da palavra de Deus. Se você não está em um processo de restauração, se você acredita que está tudo bem, se alimente da palavra de Deus. Nós precisamos do Evangelho. A cada instante nós precisamos do Evangelho. Que Deus, amados irmãos, nos abençoe. E que com a graça do Senhor, confessar os nossos pecados não seja uma atividade apenas de culto, mas seja parte do nosso dia a dia na presença de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos, nós falaremos com o Senhor nesse instante.